Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Hoje nós vamos falar sobre gravidez e Covid-19. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o doutor Alessandro Schuffner, que é especialista em reprodução assistida. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer certamente discutir tudo o que pode acontecer para que a gente possa ajudar essa família a ser constituída no momento ideal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Também recebo doutora Anne Caroline Andrade, ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada de novo pelo convite. Vamos conversar mais um pouquinho agora sobre Covid, né? Bom, para começar, então, gravidez e Covid, quais são os principais riscos? Pode começar, doutora. Bom, por enquanto ainda é tudo muito incerto, né? As gestantes são classificadas como grupo de risco para desenvolver Covid, principalmente aquelas que já têm alguma comorbidade associada, né? E o que a gente vê em relação a essa nova onda, que os casos de gestantes aumentaram demais nessa segunda onda, né? Ano passado a gente tinha cerca de 200 gestantes com Covid durante todo o ano de 2020, e só nesses primeiros 4 meses a gente já tem esse número, né? Então, realmente, a gente começa a ter uma preocupação maior do que antes em relação ao Covid e gravidez. Uhum. Doutor, quais os riscos, né, da mulher engravidar nesse momento de pandemia, e se a reprodução assistida é uma opção nesse momento, traz menos riscos ou não? Na realidade, não traria menos risco, né? É o risco habitual de qualquer pessoa tratando ou não tratando através da fixação in vitro. A questão é que a gente tem um público diferente, né, na reprodução assistida, porque geralmente são mulheres, são casais que estão tentando já há muito tempo, né? E existe a possibilidade, o risco de diminuição da reserva ovariana ainda mais, da possibilidade de gravidez futura, né? Então essa mulher acaba optando pelo tratamento mesmo, né? E cuida de outra forma, né? Ela vai cuidar através de um distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, afastamento do trabalho através do home office. Então, tem uma série de estratégias que ela pode adotar, porque se ela adia, existe a possibilidade de no futuro ela não conseguir engravidar, né? Claro, isso é um grupo de pacientes, não são todas as pacientes, mas que acaba que a maioria das pacientes que estão nos procurando está exatamente nesse tipo de paciente. A ponto de, por exemplo, a Sociedade Europeia colocou, já em abril do ano passado, exatamente essa questão de que adia a concepção, né, desde que não seja tempo sensível, né, porque você imagina, a gente já está aí quase 1 ano e meio em pandemia e não muda, né, e a gente sabe que um determinado grupo de pacientes, 6 meses é muito tempo, né, a cada 6 meses vai descendo um degrau, então a paciente hoje já teria descido 3 degraus, né, então é uma questão que a gente tem que estar atento também. E só para elucidar aqui, para ficar mais claro para a gente, quando o governo do Reino Unido, né, o governo inglês lá, o tratamento de fixação in vitro é completamente gratuito, né? Tanto a parte do hospital, quanto médico, medicação, é gratuito. Aí o que aconteceu? Eles colocaram a norma, isso em março, de que não fariam mais tratamento, né? Passado alguns dias, um monte de mulheres foi para a porta do Ministério da Saúde deles lá, para pedir para que não revejam, né? E aí colocaram então essa questão do tempo sensível. E depois isso passou para os Estados Unidos, o vírus chegou lá e depois chegou no Brasil e hoje a gente segue essa ideia de que a paciente não tem que adiar a obtenção da gravidez, né? Desde que não seja tempo sensível. Eu posso esperar, espere, né? Até porque tem muita incerteza, né? Não só incerteza de saúde, tem uma série de outras incertezas, entendeu? Então a gente tem feito dessa forma, a gente adia desde que possível. O resto a gente resolve de outra forma. Doutora, um risco quando nós estávamos naquela época da dengue, né? A chikungunya, e daí nós tivemos problemas, né? As crianças ali nasceram com microcefalia. No caso da Covid, o que pode gerar
para a mulher, para a gestante, e o que pode gerar para o bebê? Bom, a gente ainda não tem trabalhos de fato publicados que comprovem isso. O que a gente tem é uma percepção do dia a dia, conversando com colegas, alguns relatos de caso publicados, né? Que a gente associa a Covid a uma restrição de crescimento intrauterino, maior chance de abortamento e, em alguns casos, trabalho de parto prematuro. Mas ainda nada comprovado cientificamente, né? Em relação ao nascimento, a gente ainda não tem. A gente já sabe que o vírus pode ser encontrado nos recém-nascidos, mas ainda não tem nenhum relato que bebês sofram consequências graves da doença. Mas a gente tem que aguardar para mais estudos, né? Ainda não foi publicado nada de grande porte, mas o que a gente tem percebido é um número maior de aborto, trabalho de parto prematuro e restrição de crescimento. Isso, às vezes, a gente associa isso ao comportamento de trombose que, às vezes, o Covid pode gerar, né? Então, a gente fala de pequenos infartos placentários que possam levar a essa condição. Mas vão ser estudos de longo prazo, teria que ter uma amostra muito maior do que a gente tem disponível, que ainda ninguém conseguiu publicar e comprovar de fato que isso aconteça. Mas é a percepção que a gente tem. A gente lida Doutora, aqui pode falar, doutor. A gente lida com a gravidez muito no início, né? Então a gente tem e às vezes antes até mesmo de engravidar, né? Então a regulamentação europeia, norte-americana de novo, com relação à presença do vírus ou não no líquido folicular, por exemplo. A gente aspira o folículo, né? O folículo tem um óvulo ali dentro, ou o vírus no plasma seminal do marido, né? No sêmen ejaculado. Foi visto já que isso não é um problema, a ponto de, por exemplo, existem pacientes assintomáticos, né? Que a gente não está sabendo que ele está com vírus, e a gente saberia depois de, por exemplo, congelado um embrião, um espermatozoide ou o óvulo daquela mulher que porventura estivesse assintomática. Então isso parece não ser um problema, a ponto de ter que direcionar o congelamento desse tipo de gameta ou de embrião para um botijão de nitrogênio líquido para ficar em quarentena. Então a gente está bem tranquilo com relação a isso, já está bem determinado na literatura que não nos preocuparia, né? Claro, isso pode mudar, a medicina, as coisas são bastante dinâmicas, a gente não preocuparia. Uma outra preocupação que a gente não tem hoje em dia, até porque o número de infectadas é alto, né, de mulheres que certamente não estão em reprodução assistida e pegaram a doença e que nem souberam que pegaram, né? Não parece ter casos de malformação grave como o da Zika, por exemplo, né, que dava microcefalia, num contingente muito menor de paciente, muito pouca paciente, já apareceu a malformação, né? Então parece que o coronavírus não leva a isso. Talvez leve a alguma complicação mais tardia, alguma outra coisa lá para frente, mas no início da gravidez, pelo menos, não, né? O que, de certa forma, eu oriento os pacientes que exatamente nesse sentido, né? Eu estou com um pico hoje, né? Na minha cidade, eu devo tratar? Eu falo, não preocupa com o pico de hoje, não. Preocupa com o pico do último trimestre da gravidez, né? Preocupa com o pico do sétimo mês em diante, né? O de hoje está com pico, é o menor dos problemas, porque não leva a malformação. A ponto, isso é um raciocínio meu, não li em lugar algum, não está em consenso algum de reprodução assistida, mas é uma coisa que eu penso comigo, né? Se tivesse uma questão tão importante assim de malformação, por exemplo, como na Zika, né, quando o paciente pega Zika, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, colocaria use álcool gel, distanciamento, máscara e preservativo, né? Não engravide, pelo amor de Deus, porque vai todo mundo nascer com microcefalia, né? Porque o vírus está aí, está pegando muita gente no mundo inteiro, né? Então a gente tem que ter essa cautela também de não criar uma condição de que pode adiar, não é o momento. Não é o momento. Não é o momento sanitário, não é o momento econômico, não é o momento de nada, né? Agora, também a gente não tem que colocar a condição de que não engravide porque vai ter uma questão grave. Pode ser que tenha, né? Como a colega falou, ainda é cedo, a gente tem que esperar, é melhor cautela no momento como esse, sem dúvida alguma, né? Mas também a gente não tem que ter a preocupação de que está tudo errado, tudo vai dar errado, né? Se pode adiar, adie, não tem dúvida. É o que a gente sempre fala, né? A gente vai conversar com cada paciente e na realidade dela, ela que vai decidir, junto com o parceiro, se é o melhor momento para se engravidar ou não. Se eles tiverem tempo, ótimo, aguardem.
Se não tiver, vai ter que ser agora. E aí a gente vai dar todo o suporte que ela precisar. Sim, é isso aí. Porque se a gente O que adia que muito também, diferencia? Pode falar, pode doutor, falar. depois eu pergunto. Não, exatamente isso, né? Como eu falei, a questão de adiar, às vezes não é nem só da doença em si, né? Mas é o momento econômico do casal até, entendeu? Né? Como é que tá? Um deles foi demitido, não foi, vai ser, né? Porque infelizmente passa por isso também, entendeu? Então o momento às vezes é de calma, vamos esperar, espere, porque tem mais incerteza do que certeza sobre todos os aspectos, né? Ninguém sabe em que dia vai ter um grau de cobertura vacinal adequado, tem uma série de perguntas que a gente não sabe responder. O que faz algumas mulheres, algumas gestantes, desenvolverem a doença de uma forma mais grave, ficarem internadas, intubadas, e a gente sabe que algumas também gestantes acabaram indo a óbito. Por que que umas passam por esse momento de uma forma muito tranquila, né? Claro que assim, levando em consideração que as duas, né? A mulher que não desenvolveu ou teve a Covid de uma forma mais leve, as duas ali se cuidaram, álcool em gel, distanciamento, mas ainda assim foram contaminadas, né? Porque a gente sabe que hoje em dia não dá, não é só, né? Só os cuidados, né? Tem muita coisa envolvida também. Mas por que que um grupo desenvolve a doença de uma forma mais grave, outro grupo não? Uma incógnita. Assim, a gente sempre pensa se a mulher tem alguma comorbidade. Se ela tiver, então ela já tem um fator a mais para predisposição, né, das formas graves da doença, mas no geral, se as duas eram previamente saudáveis e só tem como fator de risco a gestação em si, é uma loteria. A gente não sabe ainda quem que vai desenvolver a forma grave, quem que não vai. É, assim como as não gestantes, né? A gente ainda não tem aquele perfil de paciente, se é algum fator imunológico, a gente ainda não sabe por que, que a doença se comporta de tantas formas diferentes, né? Exatamente, eu penso da mesma forma. Acho que a grávida ela está dentro da população como um todo, né? A gente não sabe como é que vai ser a evolução de ninguém, né? Tem tantas pessoas que não desenvolvem sintomas alguns, outros não pegam imunidade, né? Pegou a doença, depois faz, então será que o teste que está vendo se está imune, se não está, é o suficiente? Tem alguma coisa que vai aparecer lá na frente que a gente vai ter ideia melhor? Então tem uma série de variáveis que a gente não tem controle, né, não somente na gestante, né, quem vai evoluir bem, quem não vai, associado ou não à comorbidade, é uma série de coisas que a gente não tem essa certeza ainda. E muita coisa que não se sabe, né, e que não se fala, né? Então, por exemplo, a pessoa jovem, saudável, e que veio ao óbito com Covid, mas ele era usuário de droga ilícita, ninguém fala, não pode falar, entendeu? Né? Ele era usuário de alguma coisa para torná-lo mais forte ou outra coisa parecida. Então tem muita variável que não se fala, que não se sabe, né? E é melhor a gente esperar o tempo dizer a verdade sobre tudo isso. Uhum. E doutor, em que momento a mulher ela percebe que realmente precisa fazer ali a reprodução assistida, que ela precisa então de um especialista para essa área? Tem uma idade específica ou alguns sinais do corpo dela é que acabam mostrando essa necessidade? O que a gente vê, na realidade, assim, existe hoje naturalmente, né, um adiamento da obtenção da gravidez, né, por parte da mulher. Ela estuda, ela quer uma carreira profissional adequada, concursos, e tem uma série de fatores que acabam fazendo com que ela adie a concepção. Para a gente entender, o ideal reprodutivo de uma mulher é que ela tenha todos os filhos que ela queira, 1, 2, 3, quantos forem, até os 35 anos. Né? E hoje em dia isso é bastante difícil, né? A mulher não consegue isso, não deseja isso e assim por diante. O homem é um pouco mais lento esse processo. A partir dos 50 começa a preocupar mais o sucesso reprodutivo masculino. Então, nesse contexto, hoje o principal impacto que a gente tem é exatamente a idade da mulher. Porque com a idade da mulher vai caindo a reserva ovariana, essa quantidade de óvulo que ela tem. Porque essa quantidade de óvulos
ela nasce com ela já. Na verdade, o pico atingido com 20 semanas de gestação, depois isso já vai caindo, né? Independente se está usando pílula, se está grávida, se está aumentando o que for, está perdendo óvulo todos os meses. Então, isso hoje seria o principal fator. A ponto da gente ter exame para ver essa reserva ovariana, né? Exame de sangue, ou ultrassom, que conta os folículos atrás. E também, com a idade, vai aumentando a chance de aparecer outra coisa, né? Vai aparecendo, por exemplo, endometriose. Endometriose é o crescimento do endométrio, na parte de dentro do útero, fora do útero, que dificulta engravidar também. Então, quanto mais jovem é essa mulher para engravidar, mais fácil. Isso é fácil a gente ver hoje em dia ainda, comparado com a geração anterior nossa, nossas mães, nossas avós, elas engravidavam muito cedo, né? Hoje não tem como mais, né? Minha avó engravidou com 15 anos, me parece, hoje o cara é quase preso se fizer um negócio deles. A minha mãe aos 19, né? Então hoje em dia ninguém engravida mais com essa idade, quase, né? Não, ninguém é mentira, mas pelo menos ninguém deseja engravidar aos 19 anos hoje. Então com isso ela adia. Adia aparecem mais doenças e além disso diminui o estoque dela de óvulo. Dessa forma fica mais difícil de engravidar e quando fica difícil de engravidar não quer dizer que tenha que ser fertilização in vitro, mas que precise de uma ajuda de alguma forma para obter essa gravidez. Uhum. Doutora, a senhora recebe muitas pacientes no seu consultório com essa pergunta, se esse momento de pandemia é um momento ideal para se engravidar ou não. Elas acabam já chegando ou já grávidas ou já ali com a certeza que esse momento não é o melhor. Bom, na verdade, muito antes da pandemia, a grande maioria das pacientes elas não fazem um planejamento, né, para engravidar. Ainda é a minoria. Elas simplesmente resolvem engravidar, param de tomar o contraceptivo que estava usando e engravidam. E aí chegam já gestantes. Muito no começo, a maioria das pacientes querem engravidar, mas elas não fazem um planejamento. Então, eu notei que teve uma mudança. Com a pandemia, elas realmente ficaram preocupadas. É o melhor momento para engravidar? Então, durante a pandemia, houve uma procura maior para saber se era o momento correto, se tinha que fazer alguma coisa diferente ou não. Então, foi o momento da gente realmente captar essas pacientes para fazer um planejamento adequado. Ver idade, fatores de risco, para a gente conseguir orientar da forma adequada. Elas tendo a orientação que não seria o melhor momento, mesmo com a idade favorável, que ela poderia aguardar e elas mesmas querendo engravidar, a gente faz todo o planejamento para elas, orientando sempre sobre os riscos, ainda das incertezas que a gente tem em relação à Covid, mas no fim é uma opção delas, né? Então, se elas querem engravidar, a gente orienta como fazer, recomenda o uso do ácido fólico, né, antes dos 3 meses de gestação, e aí ela tem um período para engravidar conforme a idade. Se não conseguir, aí a gente encaminha para o especialista mesmo. Uhum. E a senhora até comentou agora, né, que há uma procura até maior, então, das mulheres, né, por conta dessa preocupação. Toda mulher sabe que logo que engravida já tem que começar o pré-natal, já tem que fazer todo aquele acompanhamento, ter agendinhas, consultas marcadas, mais espaçadas, depois mais frequentes. Então, a mulher ali, principalmente que se prepara para a gravidez, ela já sabe tudo que precisa, né, fazer, principalmente acessando o seu médico, a sua médica. Por conta da pandemia, por causa da Covid-19, as mulheres estão mais preocupadas, procuram mais? Em relação à gestação, sim. Então, qualquer coisa fora da curva, antes uma alergia, agora que o tempo está mudando, os sintomas gripais são mais frequentes, né? Agora fica um pânico sempre maior. Se eu espirrei, se eu tô com Covid. Até porque se ela procurar um pronto-socorro, vai ser assim como ela vai ser atendida. Ela vai ser atendida com uma suspeita de Covid. Então, em relação a isso, acabou gerando entre as gestantes um certo pânico maior, mas não que elas procurem, façam mais consultas por isso.
mas elas ficam mais preocupadas. Então, aquelas pacientes que têm acesso ao contato do médico direto, elas acabam fazendo mais perguntas do que o habitual. Mas, no geral, elas, em relação às consultas, elas sabem como é que é a programação, tudo bonitinho. Então, em relação às consultas, não aumentou o número de consulta dessas pacientes, mas preocupação em relação a sintomas que antes passariam desapercebidos, agora todo mundo fica mais preocupado. Sim. Doutor, e no seu consultório? Né, as mulheres estão procurando, nesse período de pandemia, estão procurando mais a reprodução assistida, estão preocupadas em engravidar nesse momento e também preocupadas com esse adiamento, né, do período para engravidar. Acabam procurando o senhor mais frequência? Na realidade, sim. O que aconteceu, né, desde já do ano passado, como eu falei, a gente tem um viés de seleção, porque nossas pacientes elas estão tentando engravidar, né, todas elas há mais de um ano, 3, 4, 5 anos. E eu penso assim, que houve uma queda, de certo, no número de consultas, né, há um ano, esse número está menor, mas eu penso que essas que caíram, que não vêm ao consultório, são aquelas que julgam que não precisam engravidar agora, entendeu? Por algum motivo. Ela é jovem, mesmo tentando há vários anos, ela é jovem, ou alguma incerteza econômica para elas faria diferença, e elas não vão procurar assistência médica, vão dar mais algum tempo para engravidar naturalmente. Mas o restante não. Se a gente pega os ciclos de reprodução assistida, propriamente dito, na inseminação, fixação in vitro, houve uma redução, mas muito pequena, que a gente não dá para atribuir à pandemia. Foi a pandemia que caiu, não dá. Pode ter sido um cenário econômico, outro cenário qualquer, que é difícil de definir isso. Então, o que a gente vê é que aquela paciente que quer engravidar e que está tentando há vários anos, ela é bastante consciente já, ela já sabe muita coisa, já pesquisou muita coisa, já foi em muitos médicos, então ela sabe, ela tem conhecimento suficiente para decidir que de fato ela tem que engravidar. Até porque a pandemia não está acabando, né? E vai acabar quando? A gente tem uma resposta? Vai ser primeiro semestre de 2022, segundo? A gente não sabe. Quando vai atingir uma cobertura vacinal adequada? Ninguém sabe. Então, e se ela julga importante ter o filho, de construir a família dela, ela está aí na frente. Né? Ela não está deixando de engravidar por conta do cenário sanitário que a gente está inserido. Né? Claro que os cuidados continuam. Né? A gente tem feito muito consulta online, né? Aumentou bastante. Né? Isso é importante, isso é legal, através da telemedicina, porque eu comento isso nas consultas online ou presencial com o paciente, que ela vai ter uma chance maior de infectar-se exatamente no trajeto, né? Sai de casa, pega o carro, elevador de casa, elevador daqui, contato no estacionamento, alguma coisa qualquer, ou em outro cenário, vai no supermercado, aí ali e pega, né? Ou às vezes num contato familiar, com amigos, no almoço, no jantar. Em uma clínica de tratamento não pega, o cuidado é grande, né? Aqui na clínica, por exemplo, nenhum colaborador nosso teve o Covid, todos têm cuidados, então ninguém pega. Não é tão simples assim. Né? Se abaixou a guarda, vai pegar. Né? Então, ela tendo esse cuidado e sabendo, porque na verdade o que eu faço tempo todo, que eu comento com o paciente, é a gestão de risco que ela tem que fazer. Né? Risco-benefício. Eu tenho o benefício de não pegar a doença, eu vou adiar. Né? Só que eu tenho um risco do meu ovário não ficar bom daqui a 1 ano, 2, quando acabar a pandemia. Né? Então, eu prefiro assumir esse risco da pandemia e tomar meus cuidados, né? Até porque a doença é grave, né? A gente sabe disso, entuba, óbito, tem um monte de coisa ruim relacionada à doença, mas ainda assim o percentual é pequeno, né? A maioria sai bem, mas como você não sabe se você vai sair bem ou não, você prefere não ter, óbvio, né? Isso é natural e tem que ser dessa forma, tem que se defender. Mas, no entanto, se pegar percentual, né, de chance, às vezes, a chance de você não ter filho no futuro é maior do que você ter o Covid, tá? Então eu vou querer ter filho, entendeu? Isso a gente põe na mesa e o casal decide o que eles acham melhor para eles. E, claro, sempre dessa forma. Dá para adiar? Agir, não tem dúvida disso, né? Não deu para adiar, e se você ficar sem filho? Que foi o raciocínio das mulheres inglesas há 1 ano atrás, né? Que foram no Ministério da Saúde e falaram assim, não, que negócio é esse de eu não ter mais direito, entendeu? Eu não tenho direito, mas e se eu ficar sem meu ovário daqui a 1 ano, quem vai me dar o filho no futuro? Né? Então, e daí? Então, essa é a questão ética que a gente tem que conversar, decidir com o casal. Né? Eu tive casais aqui
que de fato adiaram por conta da pandemia, né? E casais com diminuição da avaliana, né? Aí eu falo, não adie, porque é perigoso. E adiou, e voltou agora, voltou um ano depois, eu vou adiar de novo. Pode adiar o quanto quiser, mas está assumindo o risco de não ter filho no futuro, né? Não vai poder questionar ninguém no futuro. Ah, eu não tenho filho hoje, mas ninguém me falou que não tinha risco de não ter. Tem o risco de não ter. Se assumir o risco de não pegar, o benefício de não pegar a doença, está assumindo o risco de não ter filho, né? Eu tive um outro casal aqui também, que ela tem embrião congelado, então não tem pressa. O embrião congelado você transfere quando você quiser, né? E ela, a ponto de transferir, no dia seguinte seria a transferência de embrião dela, um embrião com estudo genético pré-implantacional, estudo cromossomo bacana, negócio bom, boa chance de engravidar. Ela, na véspera, falou assim, eu não vou transferir, meu marido não quer, porque está perto de chegar a vacina, né? Foi perfeito, ela esperou a vacina e voltou, agora 2 meses, ela já usou a segunda dose, ela vai voltar, né? Então faz algum sentido, mas qual é a preocupação que eu tenho com essa paciente particularmente? Porque esse embrião está pronto já há um ano, né? E ela está adiando por conta da pandemia. Só que na realidade eu não sei como é que vai estar o ovário dela hoje, né? Se ela não engravidar desse embrião que a gente tem aqui, nós vamos fazer de novo. E será que a gente vai ter um bom embrião de novo? Né? Isso tudo eu falei para ela decidiu, optou por já, para mim não tem problema. Mas a gente tem só que esclarecer, né? A certeza do embrião que a gente teve há um ano atrás, eu não tenho hoje, né? Esse é o ponto que a gente tem que estar atento também. Doutora, aí foi um avanço também. A legislação hoje, ela dá direito para que as mulheres que consigam fazer suas atividades profissionais fiquem em casa, façam de forma remota. Foi um avanço, porque eu imagino, né, a cabeça de uma gestante. A gente já sai de casa, né, para ir trabalhar, já fica cheio de medos, de anseios, ansiedade também. A gestante deve isso ser elevado ao cubo, né? Exatamente. A gente passou o ano de 2020 inteiro fazendo relatório, recomendando que se pudesse trabalhar em home office. A grande parte das empresas já acatavam isso, mas na grande maioria eram empresas grandes e as empresas menores faziam com que as funcionárias fossem, né? Trabalhar não sei se por falta de logística ou alguma coisa. E agora com essa lei fica mais fácil para a gestante. Não sei se todos os setores isso vai ser viável, porque alguns trabalhos, infelizmente, são presenciais. Uma paciente gestante que trabalha com a limpeza, por exemplo, não vai poder trabalhar de casa. E aí elas vêm perguntando, vou falar, e agora, doutora, eu vou ou não vou trabalhar? A empresa deixou a meu critério, só que a gente sabe que ela não vai ser mandada embora agora, mas e depois? Quem vai garantir esse emprego depois que terminar a licença maternidade? Então, muitas acabam indo trabalhar, infelizmente, porque não tem como trabalhar de casa. E aquelas que já poderiam ficar agora, realmente, aquelas que iam 2 vezes, uma vez na semana na empresa, essas ficaram mais tranquilas porque, de fato, não vão precisar mais ir. Mas a grande questão é aquelas que realmente precisam de trabalho presencial. Se vai ser discutido com o empregador, como é que vai ser feito isso, porque se for cumprir a lei, ele realmente vai afastar essa funcionária por 9 meses, mais 120 dias do puerpério, e aí depois a paciente fica com aquele receio de realmente ser mandada embora, que é o que acontecia antes, e que a gente vai ver daqui a um tempo se isso vai de fato se concretizar, se como é recente, a gente não tem essas respostas ainda. Se vai haver um aumento de demissões em relação a essas pacientes que ficaram em casa e não puderam trabalhar, né? Então, é uma boa notícia elas ficarem em casa, mas a gente tem que pensar pelo outro lado também, né? Isso pensando sem embasamento nenhum, só de conversas de dia a dia que a gente tem com o receio das próprias pacientes, né? Mas isso a gente só vai saber daqui um ano, que é o tempo que levaria para essas mulheres voltarem ao mercado de trabalho, né, de fato. Bom, a senhora tocou também no assunto da vacina. Vamos falar um pouquinho, então, a vacinação para gestantes e também
para as mulheres que acabaram, né, de ter bebê também podem tomar essa vacina. Então, eu queria que a senhora falasse num quadro geral, e depois o doutor também traz para a gente também esse panorama já da gestação que é assistida, né? Se a vacinação também é o ideal, se pode causar algum efeito colateral nessa mulher. Doutora, primeiro. Bom, a vacinação, a princípio, foi orientada para todas as gestantes, né? E aí, num primeiro momento, foi aquele boom, né? Todo mundo queria relatório para vacinar. E o que foi visto, tipo, de imediato pelos estados que não daria para vacinar todas as gestantes de uma vez. Então, se adequou a gestantes com comorbidades que o Ministério da Saúde depois explicou quais seriam as comorbidades. Não são todas também. Então, a princípio, a vacinação era Coronavac e AstraZeneca. Na semana do dia 13, do dia 10, eu acho, se eu não me engano, foi suspensa a vacinação da AstraZeneca por conta de um evento adverso que aconteceu no Rio de Janeiro. E, num primeiro momento, foi suspensa toda a vacinação de gestante. E aí foi aquela confusão, né? Gestantes que tinham vacinadas com a vacina da AstraZeneca não sabiam se iam poder tomar a segunda dose, se deveriam tomar outra. E na mesma semana o governo emitiu a nota que poderia continuar a vacinação, seria retomada a vacinação das gestantes com Coronavac e com a Pfizer que estava chegando no Brasil, né? E a gente ficou no meio do caminho sem saber o que fazer. E a gente falou, vamos aguardar, porque como a vacinação é só depois de 3 meses, a segunda dose, a gente observa como que vai evoluir os casos. E foi divulgado que realmente a AstraZeneca não seria mais dada em gestantes, somente Coronavac e Pfizer. E as gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca poderiam tomar a segunda dose. Agora, essa foi divulgado essa semana que poderia ser administrada a segunda dose da AstraZeneca naquelas pacientes que fizeram o uso, caso elas já tenham tido bebê. Naquelas que ainda estão gestantes no período que teria que tomar a segunda dose, eles ainda estão avaliando caso a caso, por conta do evento adverso que teve, né? Na vacina da AstraZeneca, ela foi suspensa por conta de uma morte materna associada ao uso da vacina. Ainda não se sabe direito, ninguém sabe direito qual que era a história pregressa da gestante que faleceu. Então, a gente ainda aguarda desdobramentos. Então, a gente sempre tem como referência os estudos de fora, principalmente do Reino Unido, que é da onde a vacina veio, né? De Oxford. E o que eles falam que, no geral, os efeitos colaterais mais comuns acontecem realmente em mulheres entre 30 e 45 anos, que é a grande maioria das gestantes que a gente tem hoje em dia. Então, eles têm uma recomendação de que, se possível, mulheres nessa faixa etária jovem não tomem a vacina da AstraZeneca, tomem outra. Mas é aquela coisa, a gente não tem como escolher no momento qual vacina que a gente vai tomar. Então, a gente tem que tomar o que tem disponível. Então, o Ministério da Saúde achou melhor suspender a vacinação da AstraZeneca para gestantes e só deixar disponível Coronavac e Pfizer. A princípio, só para aquelas pacientes que têm comorbidades, como pressão alta, diabetes, problemas pulmonares, alguma doença autoimune. Então, ainda as gestantes ainda tem um grupo de restrição dentro delas. A gente espera que, com o avançar da vacina, todas as gestantes possam ser vacinadas, mas, a princípio, só um grupo bem restrito mesmo. Doutor? Com relação à vacina, que eu entendo assim, inicialmente, né, não podia ser dada em grávida, né, porque não houve estudo em grávida, né? Mas da forma que essas vacinas são feitas, elas poderiam ser usadas em qualquer fase da gravidez, né? Até mesmo no primeiro trimestre. É igual a da H1N1, né? Onde eu entendo que a grávida é grupo de risco. Coronavírus, não estou convencido ainda de que a grávida seja grupo de risco e de pegar a doença. Ela pode ter mais coisa no último trimestre, mas não de pegar mais. Ela pega mais, não. Coronavírus, na minha opinião, pega todo mundo. Independente de gênero, de raça, de credo, do que for, pega todo mundo, né?
não depende do clima. Pega mais no inverno, no verão, não tem nada disso, né? Clima úmido, seco, tudo igual. E aí, como os produtores da vacina, os idealizadores, eles tinham um rol muito grande de pacientes, né? Os caras tinham milhões de doses para fazer e vender, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Eles simplesmente tiraram abaixo de 18 anos e grávida do estudo. Por quê? Primeiro que quando pega um adolescente, uma criança e dá uma complicação, eu imagino que deve dar um trabalho do caramba para esse pessoal do laboratório. Esse é um ponto, produzindo a vacina. E a grávida, é difícil às vezes, além de ter uma criança com ela, é difícil às vezes de ver que realmente não teve nenhum efeito adverso. Por quanto tempo a grávida eu vou ter que ver? A grávida fez, dentro de um estudo ainda, ela fez uma vacina no primeiro trimestre. Ela vai ter que esperar mais 2 trimestres, né? Você está falando de 6 meses, para depois de nascer a criança, ver se a criança teve algum problema, e algum problema dessa criança vai ver quando? Daqui a 5 anos, entendeu? Então, o laboratório se restringe. Eu não considero o uso dessa vacina em grávida. Não quer saber, simples assim. Né? Coisa de mercado, no meu entendimento. Então, não podia usar em grávida. Né? Aí depois, aí entra a reprodução assistida. Em dezembro, pelo Reino Unido, eles falam assim, a paciente quer fazer reprodução assistida e está em vias de receber a vacina. O que ela faz? Ela adia? Não, ela segue o fluxo. Né? Mas eu consegui vacinar, espere alguns dias. Está dessa forma na regulamentação europeia de reprodução. Espere alguns dias. Eu entendo, alguns dias com menos de um mês, né? E aí ela pode tratar do ponto de vista produtivo. Mas você veja que essas coisas são dinâmicas, porque é simplesmente contingente populacional que todo mundo está falando. Primeiro, o laboratório, né? Ele faz a vacina para um grupo que ele já sabe que era muito. Ele não ia dar conta nem daquele grupo. E não está dando, né? No mundo inteiro. Aí ele restringe, tira a grávida e tira a adolescente. Nos Estados Unidos hoje, por exemplo, já está tendo uma cobertura vacinal razoável, eles estão abaixando a idade, né? Já tem crianças com 12 anos tomando vacina nos Estados Unidos. Por quê? Os mais velhos estão protegidos, não estão adoecendo. Estão adoecendo os mais novos, entendeu? Não está adoecendo grave, UTI, não. Mas está demandando atendimento ambulatorial, às vezes internação. Então, isso tudo atrapalha o sistema de saúde, né? Então, eles estão abaixando a idade. Que é o que está acontecendo aqui no mundo, em termos de vacina, no Brasil também. Né? Não pode grávida, agora pode grávida. Aí podia grávida, não, é muita grávida, então restringe a grávida, só grávida com comorbidade, entendeu? E na minha opinião é a mesma coisa com relação a essa lei. A lei foi feita para ser seguida, né? Eu não questiono a lei, é lei. Né? Então a grávida é home office, grávida é home office, ponto. Entendeu? Se vão mudar isso daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, eu não sei, mas tem que ser seguido. Agora, de onde tiraram, eu não sei, porque imagina que é a forma de recrutar um certo grupo da população para ficar em casa, entendeu? Né? É a mesma coisa chegar assim, ó, vai ficar todas as pessoas de 18 a 22 anos em casa, é lei. Se você for pego na rua, você vai preso. Então, é uma forma de restringir. O único entendimento que eu faço é dessa forma. Porque você imagina, uma grávida que está ficando em casa, ela está mais segura do que ela se estivesse vacinada? Não. A vacina é a melhor forma que tem de assegurar a saúde da pessoa. Então, por que não dá vacina para todo mundo? Porque não tem. Então, nós vamos deixar em casa. Entendeu? Eu penso dessa forma. Isso é uma visão pessoal. Não li isso em nenhum lugar, não vi nenhum jornalista falando isso, nem eu quero ouvir também. Mas é uma análise crítica que eu faço, cética, do momento que o Brasil está passando. Né? É melhor você restringir as pessoas em casa do que, de fato, dar o que realmente ela precisa. E a vacina. Entendeu? E ficou claro no Brasil, né? 15 dias todo mundo pode vacinar. Agora não, agora só comorbidade. Entendeu? Independente da vacina, se tem uma complicação, isso é outra história, né? Vai se falar depois se é realmente relacionado à vacina ou não, mas vamos assumir que seja relacionado à vacina. É um evento só, é quem diga, é um evento só, é pouco, não interessa, não estou entrando nesse mérito, né? Mas tem vacina, né? Mas deixou de dar para grávida. Pô, mas como é que você deixa de dar para grávida que manda ela ficar em casa? O que é mais seguro para ela? Usar a vacina. Por que não dá, então? Simplesmente é questão pública, sanitária, financeira, tem um monte de coisa envolvida, não tem outra coisa que me tira da cabeça uma lei desta e uma regulamentação do Ministério da Saúde falando que não vai dar para toda grávida. Dá para grávida, vocês não estão preocupados com grávida. Dá para todo mundo. Né? Dessa forma eu entendo. Doutora, a senhora pensa assim também, essa questão de realmente imunizar? O ideal seria imunizar todos, né? Como o doutor falou, mas a gente não tem aqui a quantidade para todo mundo, então pelo menos que as pessoas mais vulneráveis ao vírus acabem sendo protegidos, né? A senhora vê dessa maneira também? Sim, a gente começou com
os profissionais de saúde que estavam na linha de frente, né? Depois com os idosos acima de 90 anos e fomos regredindo até chegar aos 60. A partir de quando a gente chegou nos 60, a gente abriu para os outros grupos de risco. Não começamos pela idade somente, né? Então, agora, gestantes com comorbidades, outros funcionários que também têm contato direto com o público, né? Manobristas, motoristas, psicólogos, fonos que antes não estavam podendo atender, professores, pessoas com síndrome de Down. Então, a gente vai abrindo os outros grupos prioritários para chegar, vamos dizer, na população saudável, jovem, comum, que é a grande maioria, né? Então, assim, como a gente não tem disponibilidade de vacinar todo mundo de uma vez, a gente tem que ir priorizando grupos. Então, o Ministério da Saúde achou melhor que a vacinação fosse feita dessa forma, e eu concordo, faz total sentido, né? Vacinar quem é vulnerável primeiro. E o que a gente vê é que agora que está chegando perto da minha idade, por exemplo, as pessoas ficam meio revoltadas, porque agora que estava chegando a minha vez, começaram a vacinar outros grupos. Então, as pessoas têm que fazer essa reflexão que tudo está sendo feito por um motivo. Óbvio que você, com seus 55, 40 anos, vai ser vacinado, mas você não é a prioridade, né? Teoricamente, você não é o caso que vai ficar grave. Diferente se for uma pessoa que tem síndrome de Down e um problema cardíaco associado, que a chance dele desenvolver problemas secundários à doença é muito maior que você, né? Então, o que vale é que nem o doutor falou, lei é feita para ser cumprida. Você não questiona, você simplesmente, a gente tem que aceitar o fato que a vacinação ainda não é uma realidade para todo mundo e que a gente vai ter que, e ela vai ter que acontecer aos poucos. E tem alguém que realmente deve estar estudando números para ver quais são os grupos que vão ser vacinados prioritariamente. Agora são alguns profissionais de áreas específicas, gestantes, pessoas com síndrome de Down e outras comorbidades que vão ser vacinadas. Ainda bem que você não é nesse grupo, a gente nunca quis ser um grupo prioritário e agora todo mundo quer arrumar uma desculpa para tentar se vacinar primeiro. E isso que a gente tenta ver, a gente como obstetras, a gente recebe muita paciente pedindo para a gente mentir, para falar que ela tem algum problema de saúde, para tentar tomar a vacina. E a gente fica naquela, assim, eu queria realmente que você fosse vacinada, mas não é assim que funciona, né? Então, eu acho que vale uma reflexão para toda a população, na verdade, para pensar não só em si, mas como um grupo, né? Uma população. Afinal, essa pandemia está acontecendo porque a gente vive num mundo globalizado. Porque se a gente não tivesse, o vírus tinha ficado lá na China, pronto e acabou. Não tinha se espalhado tão rápido pelo mundo, né? Então, a gente tem que respeitar o que o Ministério está falando para a gente, quais são os grupos prioritários. Quando a vacina abrir para todas as gestantes, a gente vai fazer relatórios para todas elas e a gente tem que esperar. Não tem muito como fugir disso, né? Eu queria só deixar claro aqui o seguinte, eu concordo plenamente com o Programa Nacional de Imunização, toda a normativa que eles estão fazendo. Eu só acho que é um contrassenso falar que grávida sem comorbidade não é grupo de risco, se ela está em home office. É isso que eu não entendo. O Ministério da Saúde é do governo, sozinho, federal. Uma lei não. A lei passou pela Câmara de Deputados, Senado e sancionada pelo presidente. Então passou pelos três, entendeu? Então o Ministério da Saúde fala uma coisa e fala outra. Não é isso. O Ministério da Saúde fala uma coisa só. É o Programa Nacional de Imunização. Está tudo certo. Tem cada um da sua vez, tem um número de vacinas disponível, não adianta querer vacinar tudo quanto é grávida, né? Além de todo o resto das comorbidades, a gente sabe disso, é importante que seja feito dessa forma. Todas as grávidas não vai ter. Então tá, mas como é que você faz uma lei que grávida tem que ficar em casa? Entendeu? Então é isso que eu não entendo, né? Uma coisa que eu falei, pô, então não faz sentido. Né? Quando lançaram a vacina, né, falando que gestantes poderiam vacinar, foi um receio nosso, tipo, a gente nem precisou pensar muito falando que ia ser um caos, realmente, que ia ser todo mundo querendo pedir relatório para vacinar,
e pelo que a gente via de números, a gente saberia que isso não ia conseguir ser feito. Eu acho que, num primeiro momento, foi uma falta de comunicação de fato, porque a recomendação não está errada, vacinar todas as gestantes, mas eles deveriam ter previsto que isso não ia ser possível. Então, fazer realmente, aí a gente volta naquela coisa, fazer uma lei que determina que as gestantes trabalhem em home office e não pensar naquelas gestantes que não tem como fazer esse trabalho, fica meio também aberto a debate, né? Como é que a gente vai assegurar que depois que terminar o período do puerpério delas, essas mulheres vão manter os seus trabalhos? Então, vai ter que ser discutido com o próprio patrão e ver qual que é a melhor alternativa, porque no fim, depois que terminar o período de puerpério, ela volta a ser uma trabalhadora comum. Então, ela não tem nenhum benefício garantido, né? Então, isso tem que ser levado em conta também. Não adianta só fazer uma lei para aquelas que podem trabalhar de home office, é uma lei excelente. Eu acho que nem precisaria dela, porque a grande maioria das empresas estavam fazendo isso. Mas, para aquelas que precisam realmente ir trabalhar, que tinha que pensar numa alternativa diferente. Não sei qual também, mas teria que se pensar. Doutora, já tem algumas notícias de crianças, né, bebês que nasceram já com anticorpos. Isso é real? Acontece? São anticorpos realmente que protegem esse bebê do novo coronavírus? Fala um pouquinho dessa proteção para a gente. E eu queria que o doutor depois falasse, já que para fazer uma inseminação, a reprodução assistida, há uma manipulação ali, né, do óvulo, né, há um preparo. Dentro desse preparo, é possível também deixar essa criança ter anticorpos também contra a Covid-19? Primeiro a doutora, depois o doutor. Bom, a gente já sabe que alguns bebês estão nascendo com anticorpos do coronavírus, só que a gente não sabe quanto tempo esses anticorpos vão ficar na circulação deles. A gente precisa estudar, fazer exames seriados para ver se esses anticorpos vão se manter. E vai ser um estudo meio difícil saber se ele protege de fato contra o coronavírus, porque ninguém vai expor um recém-nascido ao vírus propositalmente para saber se ele vai adquirir ou não a doença. Então, eu acho que esse tipo de informação a gente não vai ter. O que a gente vai ter daqui a uns meses é saber se esses anticorpos vão se manter em níveis estáveis ou se eles vão cair conforme a criança for crescendo. Doutor? Do nosso ponto aqui, não, a gente não conseguiria fazer uma criança já com anticorpo presente, né? Porque quando a gente lida com o embrião no laboratório, são células totipotentes que a gente fala, né? Ou pluripotentes, elas dão origem a qualquer grupo celular, qualquer sistema, não especificamente sistema imunológico para produção de anticorpos. Claro que talvez isso num camundongo consiga fazer isso um gene, um camundongo geneticamente modificado para que produza anticorpo contra uma determinada doença. Eu até acredito que haja a possibilidade de fazer isso para o Covid, mas em humano não, zero chance. Até porque essas crianças que a gente está falando que nascem foi passada através da placenta, o anticorpo da mãe, né? Então, para mim aqui eu não vou conseguir ajudar a população, não. Bom, nós estamos chegando aí no final do nosso programa. Eu quero agradecer a participação de vocês e também dar aí um espaço, alguns minutinhos para as considerações finais. Então, primeiro, a doutora Anne Caroline Andrade, ginecologista e obstetra, obrigada e fique com o seu tempo para as considerações. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de ter essa oportunidade de falar sobre um assunto que é tão atual, mas que ainda é tão incerto, né? O que a gente tem hoje é que a vacina ainda é o futuro, realmente, eu acho que para controlar essa pandemia toda. Infelizmente, para gestantes, ainda não está disponível para todas, mas para um grupo específico, mas a gente espera que até o segundo semestre isso se expanda e todas as gestantes consigam se vacinar, com certeza. Eu acho que é um tema que a gente poderia ainda ficar horas falando sobre o assunto, mas o que a gente tem de realidade é que
o que a gente consegue ver é que os números estão caindo naquelas populações que foram vacinadas e que isso vai ser uma realidade para todos em breve, que num futuro próximo, eu acho que não tão próximo quanto a gente gostaria, mas eu acho que até o final do ano, começo de 2022, a grande maioria da população já esteja vacinada e a gente consiga voltar a viver um antigo normal, né? Obrigada. Bom, agradeço também a participação do doutor Alexandro Schufner, que é especialista em reprodução assistida. Muito obrigada, doutora, as suas considerações. Muito obrigado a vocês, é uma satisfação imensa participar desse programa, dessa conversa. E minha consideração final, na verdade, é mais no sentido da paciente sempre pensar no planejamento, né, de gravidez dela, né, independente de Covid ou não Covid, né, ver o momento ideal dessa gravidez, né, não adiar, porque quando adia, a gente acaba precisando de algum tipo de tratamento, que não é o ideal é que haja concepção natural. Então planeje, agora, com pandemia. Meu planejamento é não engravidar, porque eu sou jovem, eu fiz o exame de avaliação de reserva ovariana, no sangue, ou ultrassom, contagem folicular, o que for, e eu posso adie, né? Não é um momento ideal para concepção no momento, né? Nesse cenário que a gente está inserido. Mas não, eu tenho que engravidar, engravide, busque a gravidez com todo o cuidado possível, né? Mas o mais importante que eu quero dizer é exatamente isso, é planejamento, planeje, né? Quando a gente planeja, geralmente a gente consegue fazer no momento que a gente quer, né? Porque essas mulheres que estão precisando de engravidar hoje, se elas tivessem planejado 2, 3 anos atrás, elas seriam engravidadas 2, 3 anos atrás, sem pandemia, né? Então, a maior parte da população que poderia engravidar em algum momento, hoje ela consegue adiar, né? A que não está conseguindo adiar hoje é porque ela não planejou. Então, planeje, tenha fé, faça com amor, que a coisa vai acontecer no momento ideal. Esse é o meu recado. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. O programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.